Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia! Está entrando no ar o programa Acertando as Contas com o Dinheiro Público. Nós vamos mudar essa vinheta segundo o nosso amigo Léo Puglia e Derek. Bom dia para todos. Estamos iniciando mais um programa importante. Hoje receberemos o professor da Universidade Federal Fluminense, Jorge Coutinho, cientista, político, respeitado. Nós teremos aqui algumas discussões, ele vai fazer análise, vai fazer algumas previsões para que que a gente possa informar os nossos internautas desse importante processo eleitoral que ocorre no Brasil e, sobretudo, na nossa cidade, onde nós temos aí candidaturas importantes estando aí à disposição do eleitor. Então, vamos lá, pessoal, as notícias do dia para que a gente possa passar a bola para o nosso amigo Léo. O Globo, hoje é dia de Rock in Rio, Léo. Tá aí, marcando as comemorações de 40 anos do festival. O evento começa hoje com destaque para o trap, tendo Travis Scott como a principal atração do dia. Sobe ao palco, gaguejei aqui, porra. Nome difícil, também, nome gringo. 21 Savage, Ludmilla, MC Cabelinho, aí, MC Cabelinho tá lá. Orochi, né? Oran e muitos outros. O trap está extravasando um pouco para o rock, diz Matue, que canta com Yu e Teto. Caramba, pô, se eu soubesse, eu não teria nem lido isso aí, cara. Foi se meter pra ler isso aí, Zé. Ai, porra, tem que falar grego. Botar o Derek pra ler. Botar Derek pra ler esse trem, rapaz. Me dei mal aí, pessoal. Luiz Carlos Santos, bom dia, Luiz Carlos Santos. Tá lá em Talva, lá, já tá na rua aí, ó. Mais aqui, economia, inflação do clima. O governo quer usar 9 bilhões para evitar disparada na conta de luz. Recursos estão em fundo do setor de energia. Seca recorde já elevou tarifa à bandeira vermelha. Olha só, a crise climática que esvaziou os reservatórios das hidrelétricas levará o governo a acionar mais energia das termoelétricas que tem custo mais alto. Que problema complicado. Vendas de umidificador cresce mais de 600%. Com isso, o comércio começa a ganhar o dinheiro porque é do jogo. Eleições em São Paulo, Léo e Derek, Datafolha. Nunes cresce e descola de Marçal. Agora, o mais rejeitado desse Globo, o Datafolha, eles gostam de fazer a manipulação. O prefeito de São Paulo saltou de 22% das intenções de voto há uma semana para 27%, empatado na margem de erro com Boulos, 25%. Marçal, que passou a encabeçar o ranking de rejeição entre os candidatos à prefeitura paulistana, soma 19%. E agora, eleição no Rio de Janeiro. Paes promete cumprir mandato até o fim e evita nacionalizar debate. Em Sabatina, prefeito do Rio assegurou caso eleito que não concorrerá a governo
governador em 2026. Reiterou críticas a Castro, admitiu erro ao nomear Chiquinho Brazão. Você nomeou Chiquinho Brazão, um dos mentores da morte da vereadora Marielle, e se esquivou da polarização política nacional. Esse é o Eduardo Paes, escorregadinho como sempre. E mais aqui, mentira analógica. Quadrilha espalhava fake news eleitorais nas ruas e esquinas. A Polícia Federal prendeu 4 integrantes de uma quadrilha que pagava até R$2.000 por mês a pessoas para espalhar mentiras sobre candidatos a prefeitos. Pesquisa confirma um eleitor evangélico mais à direita. Tá aí, Derek. Intenção de voto em 21 capitais mostra que segmento resiste a candidatos de esquerda. Mais uma aqui para finalizar. Ministério Público investiga empresa paga por emenda de Hugo Mota. Suspeita é de ligação de construtora com agentes públicos de Patos, Paraíba, onde pai do deputado é prefeito. Esse Hugo Mota me parece que será o candidato de Lula e do Arthur Lira. E do Arthur Lira para a sucessão de Arthur Lira. Estamos aí. Léo, vou passar a bola para você aí. Eu acho que está precisando mais de um áudio aí, entendeu? Se for possível. Zé Alves quer retorno, ele tá igual o Tim Maia. Retorno. Mas tá ele, diferente do Tim Maia, Zé Alves não falta o programa. Não, pelo contrário, né? E sou natureba, né? Pois é, o Tim Maia era muito doido mesmo. Ele era da política. O Tim Maia, além de usar de todas as drogas possíveis, ele comia também pra caramba, as combinações malucas lá. Vamos embora. Agora melhorou, né? O Tim Maia era gênio, os grandes gênios da música brasileira, faz muita falta, né? Bom dia, Derek, bom dia, Zé Alves, bom dia aí você que está assistindo o programa Voz de Campos da Rádio Aurora, pelo Facebook, pelo site da Rádio Aurora, pelo Instagram, pelo canal 71 do aplicativo do Sol TV, pela TV da Infoline, pelo meu canal no YouTube, Léo Puglia. Pode mandar sua mensagem, seu comentário, sua crítica. A gente sempre lê aqui no ar, que não tem censura e a bronca é livre, né? Como falava o nosso amigo Ranulfo Vidigal, que veio aqui semana passada e fez um programa sensacional. Deu uma aula, como sempre. A gente já tá aqui com o nosso amigo Luiz Carlos Santos Barros no Facebook, né? Bom dia, Luiz. Falou que é fã do programa. Muito obrigado pela audiência. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. E aí, se você, assim como o Luiz, gosta do nosso trabalho, que é um trabalho independente de comunicação alternativa para quebrar o monopólio das grandes empresas da comunicação, que, como você sabe, são vendidos e tentam manipular você, a gente precisa do seu apoio. A gente precisa que você compartilhe esse programa nos grupos do WhatsApp. Ou pelo menos aperte esse botãozinho aí do joinha e deixe um like, um comentário, que assim a gente consegue chegar até mais pessoas. Então vamos lá, começando as notícias da semana pelas notícias internacionais. Aconteceu, Zé Alves, essa semana o primeiro debate na eleição presidencial dos Estados Unidos entre a Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, atual vice-presidente do Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano. E após o debate saíram pesquisas, né? Segundo uma pesquisa da rede CNN, os eleitores acharam que Kamala saiu melhor que o Donald Trump. 63% dos entrevistados acharam que Kamala foi a vencedora do debate, contra 37% que acharam que foi Donald Trump. É praticamente o contrário do que tinha acontecido no debate anterior, quando o candidato dos democratas era o atual presidente Joe Biden. Na época, os eleitores, né, e os espectadores que assistiram o programa, eles acharam que o Donald Trump tinha saído melhor. 67% achavam que o Trump tinha vencido, contra 33% do Joe Biden. Ou seja, a eleição, Zé Alves, que parecia fácil pro Donald Trump, porque ele estava enfrentando o tio Paulo, que é o Joe Biden, que é um senhor idoso que estava mostrando sinais cada vez mais claros
de perda das suas capacidades cognitivas, de senilidade. Agora o Donald Trump, parece que o jogo virou e o Trump tá tendo que enfrentar uma mulher bem mais jovem que ele, no auge da carreira política, né? E, enfim, é muito inteligente. Kamala Harris foi procuradora lá na Califórnia, vice-presidente da República, e parece que ela amassou o Donald Trump, pressionou ele. Ele passou a maior parte do debate se defendendo dos ataques da Câmara e defendendo também da checagem de fatos, porque os mediadores da rede de TV da emissora ABC, eles desmentiram o Donald Trump ao vivo várias vezes, às vezes, porque todo mundo sabe aqui que o Laranjão adora uma mentira, né? Ele é muito chegado a uma fake news, ele foi desmentido ao vivo várias vezes, ficou numa situação ruim. Vamos ver aí o que vai acontecer nas eleições americanas, mas de qualquer forma as pesquisas apontam um cenário muito parelho, né? As eleições estão indefinidas ainda. A gente teve também outra notícia importante, um ataque ucraniano à Rússia, um ataque de drones, foram 144 drones foram usados para atacar regiões da Rússia, inclusive Moscou, né? Edifícios residenciais, pessoas foram atingidas, parece que uma mulher morreu, 3 moradores ficaram feridos. A guerra do novo tempo, né? Que é a guerra da covardia total. Você fica no ar-condicionado, jogando videogame no joystick, enquanto o drone estão bombardeando e matando pessoas a centenas de quilômetros de distância. Mais uma situação lamentável aí. Aqui no Brasil, como o Zé Alves falou, está vivendo a pior seca desde 2015. O Pantanal está passando pela pior estiagem nos últimos 70 anos, né? Muitas queimadas. Aqui em Campos, essa seca já matou 2 bois e já impactou negativamente a safra da cana para 2025. E aí fica o registro aqui, é o seguinte: no mesmo ano que a gente teve a pior enchente da história do Rio Grande do Sul, todo mundo lembra, né? A proporção da tragédia que a gente viveu, a gente está vivendo a seca também. Então, assim, quem diz que a gente não está tendo mudança climática, aquecimento global, não dá mais para negar, né? Que o negócio não tá legal, a gente está pagando um preço muito alto, a natureza está sentindo o resultado da ação do homem, né? Principalmente com a emissão de gases de carbono, né? O que está gravando o chamado efeito estufa. Aqui no Brasil, o Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para investigar as acusações de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida. Foi uma decepção muito foi grande. demitido. Mas então, vamos lá. Foi uma decepção sim, mas o Silvio de Almeida, como qualquer pessoa, tem o direito de defesa, tá? Não é a gente aqui, jornalista, que julga ninguém, não. Sem dúvida. Quem julga é o juiz. Então, assim, é muito ruim, porque quando sai a acusação, já vem aquele linchamento público, o cara é condenado. Nunca podemos esquecer do que aconteceu na escola base em São Paulo, quando acusaram, sem nenhum fundamento, uma escola lá de São Paulo, de casos de pedofilia, de violência sexual contra crianças. A escola foi destruída, os donos foram linchados, destruíram os donos daquela escola e depois foi se descobrir que tudo era falso, que eles eram inocentes, e a vida dele já foi destruída. O meu ponto as acusações são graves, ele foi demitido do cargo para se defender, mas agora vai ser investigado, tem um amplo direito de defesa, enfim, até que ele seja condenado, há a presunção de inocência, mas de qualquer forma, o caso em si é lamentável, é péssimo para o governo Lula, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Outra notícia importante aqui no Brasil, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele emitiu um parecer defendendo que o STF rejeite a ação do Partido Novo e da OAB contra a suspensão do X no Brasil, a rede social que era conhecida como Twitter, né? Segundo a Procuradoria-Geral, a decisão do STF é correta. Fala, Zé. Convidado aí. Está chegando aí nosso convidado, o Jorge Coutinho, cientista político. Aqui na nossa região, né, saiu mais uma pesquisa para intenções de votos na prefeitura de São João da Barra, Zé Alves, e a Carla Capucci cresceu mais 10 pontos. Ela agora aparece com 81%. Já está no nosso estúdio o nosso convidado Jorge Coutinho, aí, cientista político, professor da UF, que vai conversar com a gente aí sobre a conjuntura política nacional, estadual e municipal, Léo. E vamos comentar também essa pesquisa que saiu. Seja bem-vindo, meu amigo Jorge. Por gentileza.
E vamos começar comentando, né, o cenário político aqui. Mas você pode terminar aquele... E aí, já tudo bem? Eu faço as honras da casa. Você veio? Eu faço as honras da casa aqui. Geralmente eu combino com o Zé. Às vezes eu venho de casal com o Zé, com a mesma camisa, hoje fico convidado. Nada mal, é um bom gosto. Continua. Prazer ter você com a gente aqui. Eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia a todos. Estão aí na audiência da Rádio Aurora aqui com a rapaziada. Chegando assim mesmo, né? Direto de estacionamento para o estúdio. Pois é, agora que tá difícil de parar aqui em volta do estúdio da Rádio Aurora, né? Com muitos carros, agora tem um depósito aqui na frente. O desenvolvimento econômico chegando aqui na rua da Rádio Aurora, no Parque Aurora. A Rádio Aurora tá trazendo o desenvolvimento para o Parque Aurora. Exatamente. Estou sabendo que justamente o mercado imobiliário está especulando muito desde que a Rádio Aurora chegou. O metro quadrado mais caro de Campos. Jornal tá tudo concentrado aqui. Enfim, antes de voltar pra gente falar, aproveitar que o Jorge, cientista político da UF, chegou aqui, já começar a falar do cenário político da região, mas só dar uma notícia aqui, pessoal, é o seguinte, no domingo vai acontecer, né, o pessoal que acompanha o programa acompanhou a novela e a luta aqui para impedir a destruição do estádio do Goitacás, o retorno das atividades, e aí o Goitacás tá retomando com escolinhas de futebol para crianças entre 7 e 14 anos, e no domingo agora, dia 15, às 9 da manhã, vai ter uma peneira, tá, para molecada, para conceder bolsas de até 100% para a criançada que joga futebol. Só que, pessoal, as inscrições são até hoje. Hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro, até às 16 horas, na Secretaria do Clube. Se você quer que seu filho participe da peneira no domingo, às 9 horas, no Arizão, é só chegar lá na Secretaria do Clube, levar um documento seu, da criança, e preencher um formulário. As inscrições são gratuitas, tá? Então, se você tem filho, tem um sobrinho, tem algum amigo aí que tem filho, sobrinho, filha também, meninas, são bem-vindas. Compartilhe esse programa aqui nos seus grupos de WhatsApp, deixe o seu like, compartilhe aí no Facebook, no YouTube, contamos com vocês. Aí, vamos voltar aqui, Georges, é o seguinte, estava comentando que saiu, né, do cenário político daqui da região, e a gente estava conversando com o Ranulfo semana passada, e o Ranulfo estava dizendo que a gente vive um momento de continuidade. Né? Então, a gente, pelo menos aqui, São Paulo é um caso à parte que a gente vai falar, que é bem emblemático e pode ditar os rumos que a gente vai viver na política no Brasil nos próximos anos. Mas aqui pelo estado do Rio, a gente tem o Eduardo Paes com disparado nas intenções de votos, mais de 60% das intenções de votos para ganhar o primeiro turno. Vladimir Garotinho na mesma toada aqui. Macaé com o Elbert também. O Elbert está disparado nas pesquisas. Eu tive lá há pouco tempo, só tem Elbert, você nem vê nenhum candidato de oposição. E saiu a notícia agora que a prefeita de São João da Barra, Carla Capucci, isso é uma nova pesquisa, que ela cresceu 10 pontos em relação à pesquisa anterior e que ela agora aparece com 81% das intenções de votos. Uau. 81%. Se ela meter isso nas urnas mesmo, vai ser recorde, hein? Realmente. É indiscutível, uma vitória cachapã. É uma pesquisa ainda, né? O segundo aparece com 9% das intenções de voto. Mas, enfim, como é que você está lendo aí, antes da gente falar de Campos, do Brasil, esse cenário, né? Você concorda com o Ranulfo de que a gente está vivendo um momento com uma tendência de continuidade? Eu acho que é uma discussão enorme, né? Desse momento político que nós estamos vivendo em 2024, mas que eu acho que eu vou convergir bastante com o que o Ranulfo apresentou. Inclusive, eu já me posicionei publicamente sobre isso, até mesmo em textos. As eleições de 2016 e as eleições de 2018, elas foram eleições atípicas. Né, sobre quais aspectos? Né? Nós tínhamos ali no fundo da história 2013, depois nós tivemos junto o lavajatismo, né? Tivemos um discurso antipolítica muito forte, um posicionamento geral de um mal-estar muito grande com o sistema político, e as eleições, portanto, de 2016 e 2018 refletiram um pouco isso. Né? Nós tivemos lá, por exemplo, vocês devem se lembrar do Calil em Belo Horizonte. Então, um personagem que em 2016 foi a eleição municipal, né? Vice-presidente do Atlético, e do Galo, exatamente. Do Galo, né?
O João Dória, que é um homem que está na política desde a década de 80, ele se apresentava como antipolítica e como empresário, não como político, embora já fosse... Desde o governo Sarney teve participação, mas ele se apresentou como outsider também, né? E 18 foi aquele experimento, digamos, que nós tivemos, misturando aí uma opinião pública muito hostil, né? A prisão do primeiro lugar das pesquisas, em 2018, né? E nós tivemos aí a eleição de Bolsonaro. Ou seja, 16 e 18, como eu disse, foram eleições atípicas. A partir de 20, né, nós vamos começar a ter um processo de encaminhar para a normalização, né? Que parece que é um pouco o perfil disso que nós estamos vendo hoje, mas que ainda não se concluiu, né? Por que 20 a gente já começa a se aproximar de uma possível normalização? A experiência da pandemia. Né? A experiência da pandemia, ela foi uma experiência traumática, né, em uma série de aspectos, desde saúde mental, questões econômicas. Sim. E aí o eleitor começou a notar, olha, eu acho que política pública pode fazer alguma diferença, né? Ou seja, somente esse discurso voluntarista, afrontoso, mas se ele não gera, por exemplo, respostas para demandas objetivas, parece que talvez ele não seja o suficiente. Então você vai ver, a partir de 20, os sinais de moderação no sistema político, e depois a gente chega em 22, né, que dá um segmento a isso ainda. Claro, isso não estou dizendo, inclusive, que a extrema-direita tem desaparecido, porque a gente sabe que não desapareceu. Isso é um outro passo. Mas há um processo de normalização. Então, aí a gente volta, né, àquilo que a gente chama de a hipótese racional do voto. Né? Qual é a hipótese racional do voto? É muito simples. Ou seja, o eleitor comum, o cidadão, ele vai olhar como é que está a vida dele hoje, em comparação com o que era 4 anos atrás. Ele vai simplesmente dizer, olha, parece que está melhor, parece que está pior. Se estiver pior, eu vou justamente punir quem está no poder. Sim. E se eu achar que está ou razoável, aceitável, um pouco melhor, eu vou premiar quem está no poder. Ou tiro o emprego dele, ou dou mais 4 anos de emprego para ele. É muito simples a lógica da hipótese racional do voto, né? Então, é um pouco isso. E neste momento, corroborando mais uma vez o que o Ranulfo disse, eu estava ouvindo o Felipe Nunes, da Quest, mas também colega da Ciência Política da UFMG, né? O Felipe Nunes, ele fez até porque eles trabalham com pesquisa quantitativa, Brasil afora e tal, ele sacou que há uma correlação, né, de pelo menos em 90% dos casos em que há uma leitura positiva do governo vigente, há sim a indicação de que o eleitor é propenso ou a reeleger, ou a premiar aquele governante, ou votar em quem por ele é indicado. Em 90% das vezes. Claro que há o resíduo dos 10%. Ou seja, o cara, ele vê que há ali um bom governo, mas, no entanto, ele não foi convencido. Aí a gente tem que olhar o caso que é residual, que são 10% só. Né? O que houve ali naquela localidade específica. Né? Então eu acho que sim, eu acho que é um momento que parece ainda, estamos caminhando para uma normalização dos humores do eleitor, né, diante da relação dele com o sistema político formal. Muito bem. Ô Jorge, como que a ciência política, não sei se é através da máquina pública, nessas cidades do interior, a gente percebe que esse fenômeno, né, de você repetir, de você reeleger o candidato que está na máquina, isso aí está muito relacionado aí à questão social, ao desemprego, à miséria que graça nesses municípios, aí a máquina ela tem um peso maior, essa variável máquina, ela é forte, é determinante nesses cenários? Ela é importante no Brasil e no mundo, não somente em países periféricos do capitalismo como o nosso, mas também em países centrais, né? Na medida em que a relação que há do governante com o eleitor sempre vai ser a política pública. A relação de barganha é essa.
Ou seja, como é que funciona nosso sistema? Nosso sistema de democracia representativa liberal, que é o nome completo, né? É que a gente só fala democracia, não dá conta, né? Democracia representativa liberal, tem que qualificar, né? Ou seja, a gente trabalha com a perspectiva de concorrência entre elites políticas. Simplesmente pura. A definição é bastante terra-terra, é uma definição bastante pragmática, mas é o que descreve, né? Então, nessa relação de competição, quem está na máquina vai tentar convencer o seu eleitor ofertando políticas públicas, né? Vai barganhar com o eleitor o poder, né? E nesse sentido ele vai fazer concessões, vai fazer entradas mesmo de recursos financeiros, né? Ele vai utilizar, às vezes vai oferecer, ao contrário, isenções, né? Tudo isso está no campo dos argumentos econômicos que o governo pode promover. Então, sem dúvida alguma, a máquina, ela é importante, mas agora ela não é decisiva. Por exemplo, dessa relação aí dos governos regionais que tendem a ter algum tipo de aceitação do eleitor serem reeleitos, há casos que não há a menor probabilidade de reeleição. Quem vai levar é a oposição, né? Porque mesmo a máquina, portanto, ela não foi argumento suficiente para poder barganhar com esse cidadão, né? Pelo contrário, às vezes aquele governante não fez a leitura adequada, né? Adequada de modo que ele pudesse contemplar as demandas daquela comunidade. Então, aí, como diz na literatura norte-americana, vamos tirar o emprego dele. É isso aí. Acho que o caso mais emblemático disso foi o Rafael Diniz, né? O cara sentado na cadeira de prefeito, com a máquina na mão, trocentos RPAs, ele teve 6% dos votos. E não ia nem pra rua fazer campanha, porque ele tentou ir pra rua, quiseram bater nele. Você lembra de algum caso de um prefeito sentado na cadeira ser tão mal votado? Porque o próprio Crivella foi um outro caso trágico no Rio. Mas ele teve mais voto que o Rafael teve 6%. Impressionante. Mas isso daí você vê o quanto que a máquina ela precisa do manejo. Sim. Né? A máquina per se, ela não vai fazer a mágica, né? É preciso ter uma conexão fina aí com o eleitor. No caso do Crivella, inclusive, aqueles episódios horrorosos, deprimentes, né? Por exemplo, de enchentes no Rio, ele com a família, eu acho que em Paris, né? E com aquele tom que nós sabemos muito entusiasmado, não, justamente. Ou seja, o cara no Atlântico Norte e o pessoal se lascando na Zona Oeste. E aí? Né? A máquina não é suficiente, é o manejo da máquina. É mais ou menos como a gente sempre brinca. Às vezes você pega uma máquina muito grande, mas o que faz a diferença é aquela pecinha pequena atrás do volante, que é o piloto. Isso aí. Esse é o cara, entendeu? A máquina pode ter muito torque, muita força e tá na mão de um desastre. Professor Jorge, o tema do nosso programa é eleições em Campos. Ela será decidida no primeiro ou no segundo turno. Esse é o nosso tema de hoje, né? A gente sabe muito bem que saíram duas pesquisas aí, do Paraná Pesquisa e outra da Record, cujo nome é Data alguma coisa, Big Data, né? Real Time Big Data. Real Time Big Data. Então, a gente verificou aí que o prefeito Vladimir, ele está aí despontando com uma larga vantagem sobre os demais candidatos. Você acha que realmente ele vai confirmar esta posição até dia 6 de outubro? E eu perguntaria mais, qual o papel que está tendo Arnaldo Viana e Caio Viana nesse processo sucessório de Campos? Olha, eu sei que eles estão dentro da candidatura de Vladimir, né? Sim.
Sim, exatamente. Bom, vamos lá. A sua pergunta, ela é objetiva, bem formulada, mas a resposta ela nunca pode ser simples quando é sobre o futuro. Eu quero que você apenas esclareça os nossos internautas, porque tem muita gente dizendo que essa pesquisa ela é muito volátil, a gente espera que vai acontecer um fenômeno que vai reverter. A gente, particularmente, que trabalha com estatística, acha que não, mas respeitamos, né, o contraditório, né? Sim, sem dúvida. Até porque, como dizia meu ex-professor de jiu-jitsu, o Igor, inclusive um abraço para ele, deve estar ouvindo, tudo que voa é volátil. Tudo que voa é volátil. Enfim, vamos nós. Bom, primeira coisa, as eleições, elas irão ocorrer ainda, né? O fato concreto é o primeiro turno no dia 6 de outubro, né? O que são as pesquisas? As pesquisas são maneiras que nós encontramos de tentar acompanhar a tendência, né? Pesquisa não é o fato. Pesquisa é a maneira que nós temos, inclusive calibrada em termos metodológicos, estatísticos, etc., para a gente poder tentar acompanhar algo que é muito complexo e indeterminado, porque está no futuro. Né? Tudo que está no futuro pode ou não acontecer em tese. Ponto. Agora, o que a gente pode discutir, isso me preocupa muito na opinião pública brasileira, que é algo que tem a ver, inclusive, com esse espírito do tempo, né? São os negacionismos diversos. A estatística, pesquisas de opinião, elas não são brincadeira. Então, eu acho, inclusive, há mais ou menos, creio que talvez há uns 5 anos atrás, os colegas que trabalham mais diretamente com pesquisa eleitoral criaram a Abrapel, que é a Associação Brasileira de Políticas Eleitorais, para justamente tentar dizer como é que funciona isso, para que as pessoas elas não saiam por aí distribuindo eu creio ou não creio, não é uma questão de fé. Isso não é dogma. Você pode ter uma fé, por exemplo, no seu campo religioso, né? Você pode acreditar em Deus, orixás, trovões, tudo certo, mas agora isso é uma questão subjetiva. Agora, pesquisas caras, quantitativas, elas não são uma questão de fé. Elas são uma construção metodológica, que você trabalha ali com uma série de elementos que tentam cercar de confiança aquele resultado, né? Mas sabendo, como eu estou dizendo, que essas pesquisas elas não são fato. O fato virá. Né? Pois é. Ao que parece, a preço de hoje, né? Com esses elementos, até porque a pesquisa trabalha com amostra, você nunca faz pesquisa de população total, no caso, aqui em Campos, são 370 e poucos mil eleitores. Né? Em tese, para você ter uma pesquisa, digamos, 100% naquele dia, teria que pesquisar esse percentual, esse quantitativo inteiro de eleitores. Né? Então você trabalha com amostra, com calibragem, etc. Então, primeiro, eu acho nocivo esse tipo de postura cética e desinformada, com críticas de má qualidade às pesquisas que têm sido feitas. Eu acho que não é um bom caminho. Tá? A gente pode fazer críticas metodológicas, a gente pode fazer críticas sobre tipo de abordagem, mas agora, negar a priori, para mim, é tão inteligente quanto negar, por exemplo, vacina. Tá? Para mim, está no mesmo campo, tem afinidade eletiva com isso. E ponto. Né? Seguindo, né? O que nós temos hoje são as pesquisas registradas e as pesquisas que circulam pagas pelos grupos políticos, chamadas não registradas. Né? Do que nós podemos falar das não registradas, elas têm algumas coincidências com aquilo que eu estou vendo com as registradas. Tá? E neste momento, né, indicam, né, os dados. Né? Claro que aí é a gente trabalhando com um nível de confiança para cima ou para baixo. Indicam, sim, a grande probabilidade do incumbente, né, o prefeito Vladimir Garotinho, ser eleito no primeiro turno, né? E com uma margem de distância do segundo lugar, talvez aí de 35 a 40 pontos. Caramba! Dos votos válidos. Dos votos válidos. Uma margem.
Entendeu? Mas isso a preço, é como, mais uma vez, e aí, será assim? Na eleição foi diferente. Claro que vai ter diferença, porque é algo que trabalha com a população integral, com outras variáveis que entram aí, aqueles votos válidos, aqueles que faltaram, abstenções, etc. E é um retrato do momento também. Até o dia da eleição, tem 3 semanas, coisas acontecem. Pois é. Inclusive, é mais ou menos como se tivesse sua temperatura com o termômetro. Sim. É daqueles 5 minutos que for tirar a temperatura, não é 24 horas do seu dia que você está com aquela temperatura ali. Né? Então, neste momento, o que está posto é isto. Né? Agora, como é que a gente explica isso? Entram aí as questões. Primeiro, dos últimos... Isso é, inclusive, vou pegar esse ponto que o Léo colocou, que nós temos aí, de fato, eu acho mais ou menos umas 3 semanas para o primeiro turno. Né? Hoje é dia 13, né? Mais 3 semanas no máximo. Né? Então, os concorrentes, aí não importa quantos nem quais, os concorrentes vão ter que lidar com um concorrente que está na máquina, que é um incumbente, que vão ter que fazer em 3 semanas a desconstrução de uma imagem que foi elaborada durante 3 anos e blau. Sim. Quase 4 anos, né? Praticamente 4 anos. E um concorrente que sempre se comunicou muito bem. Pois é. Então, quer dizer, impossível nunca é. Não é? Porque, como eu falei, o futuro é indeterminado. Há uma quase infinitude de probabilidades colocadas no futuro. Agora, elas necessariamente ocorrerão? Não. E pensamento mágico também, que também é um problema, um problema da nossa cultura. A cultura que às vezes gosta de a moça casadoira pendurar o Santo Antônio de cabeça para baixo para castigar ele, para ver se consegue um pretendente mais adequado. Esse tipo de pensamento mágico, ele não costuma produzir resultado em fenômenos complexos como os nossos, né? Como a eleição, por exemplo, né? Então, aí entra, como eu falei, um trabalho de 3 anos e varada, né? Entram as alianças que vão sendo construídas, por exemplo. Até porque vocês devem também pensar que a última eleição, a de 2020, a concorrência foi muito acirrada entre os Garotinho e os Viana. Sim. A eleição foi no Photoshop, né? Foi uma eleição bastante disputada e apertada. 10 mil votos a diferença. Não, o Vladimir ainda virou no finalzinho da apuração. Lembra disso? E até porque a gente há de convir que, em termos de popularidade, os Viana foram adversários à altura. Sim. A imagem, eu acho, inclusive, fazendo esse comentário aqui, a construção de imagem de Arnaldo, vocês devem se recordar, o prefeito do coração. Né? Ou seja, há uma conexão ali com algo muito importante para os nossos tempos de hoje de comunicação política, que é comunicar-se aos afetos. Nós vivemos um momento bastante complicado em uma série de âmbitos, ambiental, econômico, pós-pandêmico, etc. Esse tipo de elemento afetivo sempre fez diferença e faz mais ainda agora, né? Ou seja, os Viana são um grupo político importante, tem sua relevância, e sim, eles não serem oposição neste momento ao incumbente que tenta a reeleição é um fator positivo para o incumbente. Melhor para ele. Do campo popular, você diria que seria uma parcela do campo popular, porque o Rodrigo Bacelar, os bacelares também, né? Eles são do campo popular, mas uma parcela majoritária do campo popular está unida hoje na cidade, né? Parece que sim, e eu só vou fazer um apontamento sobre que é uma outra oligarquia, né? São 3 oligarquias, né? Os Garotinhos, os Viana, embora que os Viana um pouco mais esquálidos hoje, né? Perderam força, né? Bastante. Tanto que sucumbiram aos Garotinhos. Sim. E os Bacelar. Os Bacelar, como eu já ando discutindo há bastante tempo, eles carecem de um déficit de popularidade. Porque são quadros que eles atuam e militam no legislativo. Né? Se pensar aí, por exemplo, o pai e os 2 filhos, né, Marquinho e Rodrigo, né, são nomes que atuam e parecem muito habilmente, né, nas instituições onde estão atuando, no caso a Alerj, Câmara, né, parecem um domínio
dos regimentos, o domínio dos ritos, e por isso estão lá onde estão, nas respectivas presidências, né? Mas agora, isso não implica popularidade, necessariamente. Popularidade do tamanho, por exemplo, de um Arnaldo, do tamanho de um Vladimir, né, nesse momento, pelo menos. Por isso que eles não se lançam ao executivo, sempre colocam um teste de ferro. Já foi o doutor Bruno Calil, chama o doutor, ninguém sabia que era Bruno Calil, agora chama a delegada, que não vem um Bacelar, né? Um Marquinho Bacelar, que já está na mídia já há 3 anos praticamente. Não seria uma candidatura mais viável a de Marquinho Bacelar, irmão de Rodrigo, do que a delegada que surgiu agora? Ou o próprio Rodrigo, que é presidente da Alerj. Ou o próprio Rodrigo. E aí, você acha o que dentro do campo da ciência política? Sua análise. Eu já também me posicionei textualmente a respeito. Eu acho que, não obstante a importância, o capital institucional e político que ambos detêm, Rodrigo e Marquinhos, eu acho que eles carecem ainda de capilaridade. Capilaridade que se traduza em intenções de voto. Então, né? Então é nesse sentido. Aí entram elementos de cultura política, por exemplo, que você pode discutir o quanto que eles estariam dispostos, por exemplo, a perder para um adversário relevante, né? Ou seja, se você não tem capilaridade, né, e você vai para enfrentar um incumbente que é digamos, o campeão do clã adversário, né, uma derrota tem uma série de elementos simbólicos muito importantes, né, de uma ressaca no dia seguinte. Que você mete a cara e você perde. Porque quem vai perder vai ser a delegada. Sim, vai ser o Bacelar. Quem perdeu foi o doutor Bruno Calil, não foi o Bacelar. E vida que segue. Você não mancha o capital político, entendeu? Exatamente. Mas isso aí, então, é o que o Léo estava falando. Então, é pertinente o que o prefeito Vladimir Garotinho colocou numa entrevista com a Luísa Barbosa na Folha da Manhã, de que os bacelares não têm voto em Campos. Você concorda com isso? Não, aí vamos, né? Essa provocação. Aliás, o Vladimir tá ao vivo na Folha agora, aí, parece. Eu tô sabendo. Jorge tá com mais audiência do que ele. Com certeza, nós aqui. O Raul Palácio tá aqui, o Arte. Depois você tem Vamos ler os comentários. Um abraço, Raul. Deixa eu concluir para depois você ir às ruas. Pois é, mas olha, claro que. Você acha que não, tem voto ou não tem voto? Se tivesse voto, eles não lançariam o Marquinhos Bacelar, o Rodrigo. Tem voto. Agora, a questão tem voto no nicho de competição que eles estão habituados. Vamos colocar assim. Vamos colocar uma analogia que eu acho que todo mundo vai entender. Futebol de salão é uma coisa, Brasileirão é outra. São formas de campeonato diferentes, né? Maneiras de lidar com esporte diferentes, tá? Então, qual é o ponto? Por exemplo, no caso de Rodrigo, ele tem uma trajetória meteórica na Alerj, tá? Ele saiu de um patamar mais modesto de votos em 2018, né, para a Alerj, e foi muitíssimo bem votado em 2022. Eu acho que talvez ele tenha multiplicado os votos dele por 4 ou 5. É o segundo mandato dele, né? O segundo. Igualmente, Marquinhos Bacelar muito provavelmente vai ser o vereador mais votado de Campos. E o Dudu Azevedo, que é a aposta do prefeito, amigo do prefeito? Mas aí entra elementos... Tá com campanha pesada na rua, hein? Muito dinheiro. Mas aí é que tá. Desculpa colocar essa questão, que eu acho que pode até... Aqui a bronca é... Não, aqui pode falar o que você quiser. Sim. Pode falar à vontade. Não, é porque o que eu vou falar pode soar um pouco chocante, mas é o seguinte, a gente que na área de ciência política está estudando, por exemplo, financiamento de campanha, eu vou falar algo que pode soar óbvio para alguns e chocante para outros. Sim. O volume de recurso em campanhas para legislativa e eleições proporcionais é decisivo. Sim. Salvo exceções. Ou seja, conta até menos a popularidade
do agente, do indivíduo, e mais o montante de recursos empenhado. Mas você tá falando de campanha na bola ou compra de voto também? Não, vamos ficar no caixa 1. Jogar na bola? Vamos, Léo, não me comprometo. Mas a realidade é essa, né? Vamos ficar no caixa 1, tá? Naquilo que é declarado, bonitinho. Sim, há uma correlação. Há uma correlação de volume de recursos e votação, né, de nominata, etc. Né? Então, por isso, né, a gente já está supondo que muito provavelmente o Marquinhos vai ser talvez o Dudu um segundo, ou talvez eles sejam ali pau a pau, tá. Mas agora mais votado individualmente, provavelmente o Marquinhos. Né? Porque já há ele primeiro já tem um capital, né? Ele está presidindo a Câmara, né? É uma presidência de oposição e tem o apoio, né, do irmão dele e os Bacelar, eles, pelo menos do que eu acompanho, né, daquilo que é expresso na opinião pública, eles levam muito a sério a disputa em campo. Não é uma questão menor para a família. Né? É uma questão importante, então o volume de recursos ali empenhado ele vai ser proporcional à importância que é dada. Mas agora, é tão importante, aí voltando à questão, é tão importante que eles não se arriscam enquanto eles não tiverem certeza que eles podem levar ao executivo, por exemplo, na majoritária. Por isso que eles não se arriscam, acho. Mas você verifica o seguinte, que na última eleição, na reeleição de Rodrigo Bacelar e na reeleição de Bruno Dauaire, apoiado por Vladimir, o Bruno Dauaire venceu a eleição aqui em Campos de deputado. Não foi o Rodrigo. Então, o Vladimir, em cima disso também, ele constrói o discurso dele, dizendo que, Rodrigo não tem voto em Campos. Eu que tenho, porque o meu deputado estadual, o Bruno Dauaire, foi mais votado do que ele na última eleição, a despeito dele ter uma estrutura econômica, financeira que a gente sabe que tem, entendeu? Ou não? Esse diferencial, isso não seria essa vitória de Bruno, ela não fortalece o discurso do prefeito quando diz que a família não tem voto? Os Bacelares? Ou Bacelar, né? Não, como eu disse, é um certo exagero, né? Uma provocação. Que eu acho que está até acima da linha da cintura. Eu acho que tá, né? Que é uma provocação do âmbito político mesmo. Agora, o que eu já acho inadmissível, né, são provocações abaixo da linha da cintura, que não é o caso aí que você está explicitando. Agora, que sem dúvida alguma é um exagero dizer que os Bacelar não têm voto. Eles têm voto, sim. Eles têm uma relevância e fazem parte de um clã que tem uma história, né? Começar pelo pai, o seu Marcos. Se não tivesse, não tinha o poder que eles têm, né, gente? Sem dúvida. Não, a questão é que a frase do prefeito não se sustenta. É uma provocação mesmo. Mas eu vou deixar o amigo Jorge tomar um cafezinho, aqui, tomar água e vamos às ruas para a gente continuar o nosso papo, que está muito animado aqui. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Aurora, pelo Instagram da Rádio Aurora, pelo meu canal no YouTube, Léo Puglia. Deixe seu comentário, deixe seu like, tá vendo o botãozinho do joinha? Aperta aí, a gente precisa da sua ajuda. Enfim, sua pergunta, seu questionamento pro Jorge. A gente está aqui no YouTube com a Fabiola Bicalho. Bom dia, Fabiola. Com a Gisele Oliveira, bom dia, Gisele. No Facebook, aqui tá mais animado, a gente tem aqui, vamos lá. O Luiz Carlos Santos Barros fala o seguinte, o prefeito de Talva tá com o Léo Pelanca, lidera com 78% dos votos, ou seja, Italva, Campos, São João da Barra, Macaé, quem tá sentado na cadeira de prefeito e tá com a máquina na mão, tá disparado na frente. Né? Então, esse cenário de continuidade, depois de fazer uma pergunta pro George, se é isso mesmo, se essa tendência vai continuar para a eleição presidencial de 2026 ou se não tem nada a ver. Rapaz. Mas deixa isso para daqui a pouco. Vamos continuar lendo aqui, olha. O Átila Barbosa, manda um alô pro povão
de Mineiros, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande, Boa Vista. Aí, ó, grande abraço pra galera de Mineiros, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande, Boa Vista. Se você é de alguma dessas localidades aí, compartilhe o programa com seus amigos. Tamo junto, Átila, valeu pela audiência. Ele fala o seguinte, ó, com certeza teremos segundo turno eleição de Campos do Goytacazes. Tá contrariando nosso amigo. Tomara, Átila, eu aí. torço por isso. Tomara que tenha segundo turno mesmo. Ele fala bom dia pro George, fala o seguinte, ó, que agora é 44, nossa prefeita Madeleine, futura prefeita Madeleine, ó, o Átila tá com a Madeleine, sensacional o programa, obrigado, Átila. Quem tá aqui também, nosso amigo Tito Livre Farias, de Campinas, lá de Campinas, sempre com a gente aqui, o Tito Livre, abração Raul pra Palácio você também. e o Raul Palácio. Vamos chegar aqui porque eu deixei o Raul por último, porque ele tem uma pergunta, né, pro George. Bom dia, Raul. A pergunta dele é a seguinte, Jorge, fala o seguinte: o sistema político de Campos poderia ser chamado de feudalismo? E aí? Não. Chega tanto? Foi do Raul, né? Foi o Raul. Inclusive, um abraço. Estamos na Idade Média em Campos do Goytacazes? Parece, mas não é. Antes de você responder, ontem, por coincidência, passando em frente ao cafezinho ali na rua Nações Unidas, né? O Furbier Coffee, quem estava ali? Raul Palácio conversando com o professor Fabrício Maciel. Olha. Tive a grata surpresa, tive que aderir ao grupo. Ficamos conversando ali. O Fabrício falou que assistiu o jogo do Vasco com você e tal, né? Foi. Aproveita e manda um grande abraço para Fabrício e para o Raul. Pois é, inclusive o Vasco, mais uma vez, uma vitória sofrida. Você classificou, né? Tá na semifinal contra o Atlético Mineiro. grande jogo. Flamengo passou também, então a gente vai ter na Copa do Brasil semifinal Atlético e Vasco, e no outro lado Flamengo e Corinthians, né? 2 grandes jogos. Pois é, sem Chegando dúvida. na reta final da Copa do Brasil. Sem dúvida. Mas sem abraços pro Fabrício, né, um grande amigo e colega também de UF. Olha, como eu disse, o famoso Denorex, parece, mas não é, né? Por mais que seja, temos uma série de elementos de mal-estar com a vida política e social de Campos, o termo feudal ele parece não ser o mais adequado, né? Eu acho que talvez a gente viva aqui um tipo de sociedade ainda que guarda uma série de memórias, digamos, políticas, culturais e sociais das relações do latifúndio. Mais pra coronelismo do que... Feudalismo é coisa de europeu, né, gente? Pois é. E eu acho que a gente tem como dizia o Milor Fernandes, um longo passado pela frente, nesse sentido, né? Então mas feudal, até mesmo o feudal ele é anticapitalista, né? E a gente vive numa sociedade bastante capitalista, com uma alta exploração da força de trabalho, com Campos já foi mais de uma ocasião capital do trabalho escravo no estado do Rio, né? As pessoas, as classes médias baixas exploram os mais pobres de diferentes maneiras. Então, eu acho que o termo, por capital, por merreca, né? Então, feudal não é, mas não quer dizer que seja mais bonito. Entendeu? Simplesmente não quer dizer que seja mais bonito. Sim, vamos cá entre nós também. Oligarquias políticas não são um fenômeno exclusivo do Brasil, tem na América Latina inteira, e até lá na capital do Império, nos Estados Unidos, tem suas oligarquias políticas pesadas. O que são também os Kennedy na política americana? Os Kennedy, os Bush, os Clinton. Nos Estados Unidos teve Bush pai e Bush filho presidente. Agora a gente não teve no Brasil, então calma lá, né? Na França, a família Le Pen. Pois é. Na Itália tem fenômenos muito parecidos, no sul da Itália. Exato. Essa questão da organização do sistema e elites políticas por famílias é uma questão moderna. Exato. Né? Moderna, porque o cara ele herda um capital por ser membro daquela família e sai com 2 corpos de vontade com as suas concorrentes. Mas claro que ele pode fazer besteira e isso também não é definidor, né? Mas que existem famílias políticas no mundo afora, sem dúvida alguma. E famílias transferem seu capital de geração para geração. Se você é um empresário, seja o que for, você vai transferir seu capital para o seu filho. Se você é um político profissional,
é natural que você transfira o seu capital para o seu filho. A gente tem agora, por exemplo, o Thiago Rangel, a filha dele, super jovem, candidata a vereador. Jovem mesmo. Jovem, sei lá, ela tem uns 18 anos. Né? Tem 18 anos. Pois é. Então, cotada, né? E você vê, por exemplo, em Recife, João Campos. Sim. João Campos com um percentual de votos também padrão Carla Capucci aí. Ganha o primeiro turno lá. E é uma oligarquia que está no poder há muito tempo, que vem do Miguel Arraes, né, que foi um grande político pernambucano, perseguido pela ditadura, exilado, né, mas ele voltou. Teve o Eduardo Campos, que foi governador lá, PSB domina Pernambuco há muito tempo. Inclusive, a disputa política era dentro da família, né? O João Campos se consolidou brigando com a prima, a Marília Arraes. Todo mundo é Arraes. Gente, a família Gomes no Ceará. Sim. Ciro, Cid. Isso, exatamente. O poder que eles têm lá no Ceará, né, na cidade de Sobral, se eu não me engano, eles são de Sobral. Eles dominam a política de Sobral há quantas décadas? Há décadas mesmo. O fenômeno da disputa política dentro da família ocorre aqui em Quissamã. A família Carneiro, o Otávio Carneiro, o tio, o sobrinho Armando Carneiro, o economista que foi prefeito também, o Matoso, são todos primos ali. Então, a disputa política em Quissamã é dentro da família. A família Garotinho teve muita disputa interna. Teve briga de Nelson Naim com o Garotinho, né, com o Gustavo Matheus, que brigou com o tio, agora depois voltou com o primo. Vladimir e o pai trocam umas farpas públicas que a gente não sabe se é a Vera ou se é a encenação, mas fato é que publicamente tem umas divergências ali. O próprio Antony, pai, foi lá pro Rio, né? O Antônio Garotinho é candidato a vereador lá no Rio de Janeiro. Não, parece que já foi impugnado. Já foi impugnado? Já. Mas ele continua fazendo campanha. Mas ele vai até o fim. Mas é que tá. Sabe uma coisa importante? Porque importa aí também é manter o nome vivo. Sim. Às vezes não é nem a questão. Ser lembrado, né? É porque essas lógicas, elas soam um pouco irracionais, né, pra gente. Não, o cara tá lá, parece que já sofreu impugnação, a justiça já impugnou, mas o cara tá lá no Largo Osso. É porque no cálculo racional dele dizem, olha, eu tenho que manter aqui na luta, na briga. Né? Então marca, né? A marca. Pois tem que reforçar aquele capital, até porque aí pegando a questão do Léo, já 26 já tá aí, meu amigo. E como diz o Marco Maciel, a próxima eleição começa quando a anterior termina. Então é mais ou menos por aí. Então faz sentido ele continuar insistindo, entendeu? Léo, eu vou mandar uma pergunta ao nosso amigo Jorge. Jorge, eu gostaria que você fizesse, já que a gente está no âmbito municipal ainda, né? Vamos para São Paulo, depois nós vamos lá para o Brasil. Dessa vez a gente fez o contrário. Começou aqui na província e vamos voar pro eu perguntaria, eu gostaria que você fizesse uma avaliação da candidatura da delegada Madeleine e da candidatura do professor Jefferson do PT. E depois eu vou fazendo alguns questionamentos aí, né? O Átila tá com a Madeleine aqui, ó. Tá com a Madeleine e tal. Eu gostaria que você fizesse, porque dentro de um cenário desse aí, né, tendo uma máquina poderosa como a da prefeitura, que fala muito mais alto do que a máquina do Estado, porque o candidato do PT também é o candidato da máquina federal, se você for analisar. Sim. Né? Logicamente, racionalmente, ele está no partido do presidente da República, a Madeleine no partido do governador, né? E nós temos o Vladimir, né? Que está aí com o partido do ex-presidente da República, Bolsonaro. Inclusive, Jorge, eu vou colocar mais um ingrediente aí. Me parece que a delegada anda um pouco frustrada, porque ela queria a bandeira de Bolsonaro. Até no início, né? Ela saía nas redes sociais com a bandeira do Brasil e tal, mas depois que Flávio Bolsonaro esteve aqui e ungiu a candidatura de Vladimir, a delegada, me parece que ela se frustrou. Aí botou seu Pablo Marçal junto com ela. Nossa. Aí eu gostaria que você fizesse uma avaliação para a gente começar a futucar você aqui. Vamos colocar. Rapaz, olha, eu acho de todas que fizeram essa aí foi a mais difícil. As três máquinas, né? Sim. Municipal, a estadual e a federal. Tá, vamos lá, Zé Alves. Essas são questões
muito importantes, né, decisivas, eu diria, sobre esse debate todo. Bom, vamos lá. Primeiro, a Madeleine, a delegada Madeleine Dickmann, ela eu acho que é a que melhor representa a extrema-direita local. Eu acho que ela é mais bolsonarista mesmo. Que acha até mais do que bolsonarista. Mas não tá usando o nome, não tá usando. Tá sendo esperta, né? Tá sendo orientada, mas ela é radical pra caramba. Quem conhece ela antes da eleição... Pois é. Porque essa conexão, inclusive, com o Pablo Marçal, ela já ocorre, eu acho que pelo menos desde 2022. Sim. Ela fez campanha pra ele em 2022. Pra quem não lembra, o Pablo Marçal chegou a se lançar presidente, retirou a candidatura no meio do caminho. Mas nesse período, a delegada Madeleine fez muita campanha pra ele aqui em Campos. Exatamente. Né? Então, quer dizer, ela é meio que alguns andam definindo isso como uma espécie de marçalismo, né? Como um fenômeno mais à direita até do que o bolsonarismo, né? Algo próximo, por exemplo, que você vê em El Salvador, né? O Bukele, né? Uns personagens realmente grotescos, né? Do sistema político, com um discurso frontalmente draconiano mesmo. E a gente que estuda extrema-direita, eu acho que já pelo menos aí uns 6, 7 anos, eu acho que todos nós do campo democrático deveríamos estar muito preocupados quando você vê personagens como o Marçal e seguidores aparecendo no sistema político, porque essa gente defende nada mais nada menos do que a eliminação do pluralismo existente na sociedade. Pluralismo esse cultural, político, social, religioso, né? E com um discurso muito forte, autoritário e violento, né? O que aconteceu, por exemplo, esses dias, né? Um candidato do PT à Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, eu acho que é o Leonel de esquerda. Isso. Né? Que ele foi agredido pelo Ricardo Amorim. Rodrigo Amorim. Esse bicho é meio complicado. Não foi só agredido, ele tomou um chute na cara, caído no chão. Então, sendo que o Rodrigo Amorim, inclusive, era um dos nomes que estavam no palco no Automóvel Clube Fluminense aqui em Campos com a delegada Madeleine. Né, Foi ele que ofendeu a primeira-dama. Exatamente. Então, ele quer dizer, rasgou a placa de Marielle, importante lembrar também. Então, inclusive, essa discussão sobre extrema-direita, eu balizo pelo seguinte: quem faz o uso da violência, você não pode ter nenhuma dúvida, a violência como recurso político e uma apologia da violência enquanto uma maneira de viver, de lidar com adversários. Ali você está falando da extrema-direita. Tá? Porque parece que, inclusive, essa discussão na opinião pública local, ela ficou um pouco mal parada, né? Mas você tem dúvida, para poder identificar, vai no campo da violência, tá? Que você vai ter certeza, né? Então, nesse sentido, e eu como democrata que sou, né? Eu sou associado da Associação Brasileira de Ciência Política desde 2016 e, na média, no nosso campo, a gente tem um compromisso com a democracia representativa. Então, qual é o maior problema? O maior problema hoje é a extrema-direita, porque coloca em risco esse sistema que permite, pelo menos, a potencialidade de alternância de poder. Que é isso que está em jogo. Tá? Então, diante disso, sim, eu digo que eu olho, até vejo, acompanhei a última entrevista à delegada Madeleine, eu acho até que ela fez uma série de posicionamentos muito ponderados, né? A questão nem é essa, mas esse pano de fundo me preocupa muito enquanto democrata. E eu acho que deveria preocupar democratas de direita e de esquerda. Tá? Estou sendo muito sincero, muito categórico e objetivo nessa discussão. Tá? Até porque não dá. Não dá, porque aquilo que
tem uma relação com um discurso que quer eliminar existencialmente adversários, eu não posso ter tolerância, eu não posso sentar e negociar. Porque é inegociável. Eu acho uma tolice achar que é possível negociar com quem trabalha com um discurso de violência. Porque não dá. Tá? E ponto. Né? Nesse sentido, antifascista mesmo. Então, sim, eu olho com atenção, me preocupa, né? Não obstante, como eu falei, a delegada é uma mulher ainda jovem, né? Ela tem, como eu falei, demonstrado um discurso ponderado, moderado, etc. Né? Então, ela pode ser que, de repente, eventualmente, ela nem se mantenha agregada a esse campo, né? Mas... Então... Meu ponto é o seguinte. Fala. Quem conhece a delegada Madeleine, diante dela se lançar como candidato, sabe que ela sempre foi de extrema direita, tá? Os posicionamentos dela, ela era delegada à frente da Delegacia da Mulher, mas também era coach na internet, tá? E fazia esse papel e se colocava ali. E fez campanha pro Pablo Marçal. Pablo Marçal surge agora como o grande fenômeno político do momento no Brasil, por quê? Primeiro, a eleição de São Paulo. São Paulo não é qualquer lugar, é simplesmente uma das maiores cidades do planeta, né? A maior cidade do Brasil. E ele é a primeira vez que a gente tem de fato uma fissura na direita, porque Bolsonaro está hegemonizando o campo da direita desde que ele tomou a direita do PSDB em 2018. Né? E, assim, hegemonizando soberanamente, porque qualquer figura pública da direita que ousou não rezar a cartilha de Bolsonaro e não ser totalmente submisso ao Bolsonaro foi destruída pela máquina de comunicação do bolsonarismo. João Dória, faz a lista aí, João Dória, Joyce Hasselman, todo mundo foi triturado, né? Pablo Marçal agora está querendo disputar a liderança da direita no Brasil, até porque Bolsonaro está inelegível. Sim. Só que, como você falou, Pablo Marçal, na minha opinião, ele parece ser pior do que Bolsonaro. Sim. Tá? Até porque Bolsonaro, goste ou não dele, ele é um cara que tem uma trajetória política de fato. Ele se vendeu como antissistema, mas na real ele foi um deputado 30 anos, com todos os filhos políticos. Né? Ele tem, de fato, uma base social real, sindical. Porque Bolsonaro começou a carreira política dele sendo um deputado sindicalista, tá? Defendendo interesses de categorias militares e profissionais de segurança pública. Ele tem uma base social real ali de um trabalho que ele fez. Pablo Marçal, gente, é um cara que foi preso por roubar dinheiro das contas das pessoas pela internet. O cara é só um pilantra. Tá, que tem uma fortuna absurda de centenas de milhões de reais, que da onde veio esse dinheiro? E outra, Bolsonaro, ele se tornou um fenômeno, né? Foi eleito presidente sem tempo de TV, que foi uma coisa assim, marco histórico, uma eleição atípica, sabendo usar a internet, sabendo provocar, né? E viralizar, provocando a resposta dos adversários. Só que o Pablo Marçal tá levando isso num outro patamar, literalmente. Os debates em São Paulo têm sido grotescos e ele simplesmente interditou o debate público. A eleição de São Paulo não existe mais debate. Não se fala sobre problemas do município, propostas. Não, é ele fazendo palhaçada, lacrando, falando uma coisa pra fazer corte e viralizando. E aí, assim, o que vai acontecer? Aí, só pra terminar em relação a Madeleine, o Pablo Marçal tem gerado rejeição dentro da própria direita. O Clodomir Crespo veio aqui, é um cara de direita, abertamente bolsonarista e tal, não gosta do Pablo Marçal. O pessoal de direita mais ponderado tem rejeição a ele, mas mesmo assim a Madeleine, ela modulou o discurso dela para se eleger prefeita, mas ela tá com o Pablo Marçal ainda. Ela não esconde isso, não. Então, assim, quem é ela de fato por trás do personagem para ganhar voto do eleitor? Né? Agora, fechando sobre Campos e vamos lá falar de Marçal e do futuro. Jorge, como é que você vê o fenômeno do Pablo Marçal? Você acha mesmo que ele vai tomar o lugar do Bolsonaro como grande líder da direita? Porque ele é mais jovem, ele é pior do que o Bolsonaro. Mas, Léo, não falou ainda sobre a candidatura da máquina federal. Sim, do Jefferson. Depois ele entra ali. Fala aí do candidato. Deixa ele terminar da Madeleine. Tá, beleza. Então, então vamos. Eu acho que temos tempo ainda, né? Vai até às 10? Tem 50 minutos ainda. Então tem espaço para todo mundo. Tem. Então, vamos lá. Então, meu posicionamento público é esse, né? Ou seja, a extrema-direita é um problema para as democracias. Né? Que, sim, merece ser discutido e ser combatido pelo campo democrático, de direita e de esquerda e ponto. Tá? Até porque, quando a gente fala campo democrático, é aqueles que defendem a continuidade da disputa em novas rodadas, respeitando a pluralidade.
A prioridade é existente. Porque a extrema-direita olha, por exemplo, para o campo da esquerda e gostaria de fazer terraplanagem. Eliminação mesmo. Que é disso que se trata. Tá? Não é adversário, é inimigo. Ponto. Agora, com relação a Jefferson e ao Partido dos Trabalhadores local. Bom, primeiro, a relação da máquina federal nas disputas municipais brasileiras de 2024 é uma relação que não há nenhum tipo de conexão imediata de transferência de votos. Pelo contrário, do que eu ando acompanhando de média, pelo menos pegando as capitais, porque o Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? Então, quer dizer, aí não dá para poder olhar todo mundo. Mas pelo menos olhando na média as capitais, o PT vai sair pequeno dessas eleições. Sim. Tá? É importante a gente dar o diagnóstico, dar a má notícia. Né? Você está aí com o seu hemograma, é melhor você saber o que está acontecendo, né? Para poder, inclusive, tomar as medidas necessárias. Então, o PT ele sai com uma força ainda acuada. E você vê, até mesmo por uma série de características, inclusive do perfil do Legislativo Federal, as chamadas emendas PIX, etc., você vê uma certa continuidade de partidos de centro-direita, né, que vão sair muito, muito fortes. A questão é, aí voltando ao meu ponto anterior, se essa centro-direita ela está no campo democrático, né, que aí permite diálogos, permite conexões, etc. Esse é um ponto. Aí, no caso em especial da campanha do Partido dos Trabalhadores em Campos, ela é uma campanha muito desafiadora, tá? Por N razões. A primeira delas, como eu disse, não há correlação, pelo menos imediata, de transferência de voto do Lula para os seus nomes. Disso está chamando de turma do Lula Brasil afora. Não há uma conexão imediata, né? Pelo contrário, até mesmo o eleitor comum, ele não faz conexão necessária. Ele faz muitas vezes no âmbito municipal uma leitura da disputa dos interesses dele locais. A questão nacional, ela nem sempre modula. E o Lula tinha que estar muito bem na foto, o que não é o caso também nesse momento, em termos de... Está indo bem, inclusive acho até injusta uma leitura tão severa do governo Lula 3. Na avaliação, né, que teve a última aí. Né? Pois é, mas no entanto não há essa conexão. Bom, seguindo. O PT local fez algumas escolhas também trágicas, né? Por exemplo, o Jefferson não teve pré-campanha. Tá? Houve um momento de pré-campanha, né, que todos fizeram, inclusive a delegada Madeleine, de alguma maneira o Vladimir, né? Outros nomes cotados, Magal, por exemplo, era um pré-cotado, Rafael Twin, outros fizeram alguma pré-campanha, né, lá e cá, etc. Mas o Jefferson teve esse tempo aí amputado. Né? Por quê? Né? Foi feita uma opção, né, sim, pela deputada Carla Machado, naquele momento, né, como nome forte, mas que tinha, olhando como analista, tinha tantos senões jurídicos sob o nome da deputada, que sem dúvida alguma é um nome importante, né, regionalmente, etc. Deputada da Alerj, foi prefeita de São João da Barra 4 vezes, tem aí uma herdeira de capital político dela, que uma votação acachapante, que é a Carla Capucci. Não estou discutindo as qualidades e virtudes de Carla Machado, mas os senões jurídicos eram tão grandes que me parece que a insistência, ela depois produziu efeitos muito perversos para a própria campanha do Jefferson. Né? Que ele, de súbito, né, nesses momentos aí, digamos, de semanas para cá, teve que se apresentar correndo ao eleitorado, porque e o eleitorado de Campos não é o público do IFE. Sim. É outra turma. Campos tem 4.000 quilômetros quadrados, é 4 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. É uma outro tipo de penetração, um outro tipo de comunicação, né? Então, aí, voltando mais uma vez, se não há uma conexão direta, né, de transferência de votos do governo Lula para os candidatos do PT em geral e em Campos em particular. 2, um candidato que não teve pré-campanha, por opções inclusive da direção local. 3, né, lidando com o problema de um incumbente muito bem avaliado.
né? Que torna a disputa, né, um pouco Davi e Golias, mesmo para usar outras metáforas e analogias tantas, né? Então a questão do Jefferson, não obstante as qualidades e virtudes individuais que ele tem, inclusive, aí voltando, dando nome aos bois, é um democrata, né? Inclusive, né? É muito desafiador a situação dele, né? Agora, que eu acho que está se tentando construir, e eu acharia aí, né, inclusive até mesmo já onde eu pude discutir isso publicamente, o que eu acho é que talvez o Partido dos Trabalhadores, que é ainda a maior força partidária da América Latina, ainda né, era importante que nós tivéssemos um PT local bem articulado, sistemático e representativo. Não é bom para o sistema político formal local ter um Partido dos Trabalhadores esquálido. Eu achava, inclusive, aí no âmbito dos achismos e conselhos que não fossem bons, não se dava vendia, né? Eventualmente seria interessante se eles utilizassem esse processo eleitoral para poder se reorganizar, né? Porque o partido, ele demonstrou uma série de fragilidades importantes. Divisão, né? Objetivamente falando, né? E aí, cara, aí vamos pegar um cientista político que eu gosto muito, que um gramsciano, né, mas porém da década de 70, Umberto Cerrone, né? Partido é máquina e programa. E o Partido dos Trabalhadores local tem máquina e programa? Partido moderno, né? Que é essa definição. Você não tem nem máquina nem programa. E aí, companheiro? Desculpa ser tão objetivo assim, aí mas... Fica na pista. Pois é. Mas, como eu também acho... Aí olhando, por exemplo, o trabalhismo inglês, né? Tem uma série de sucessão de derrotas no século XXI. Agora chegou também depois aquela loucura toda da extrema-direita, do Brexit, etc. Né? Conseguiu agora uma vitória acachapante. Depende, com as derrotas se aprende. E a questão é manter o partido mais ou menos vivo, né? Quem sabe? Pois é. Então, mas foi até importante essa colocação aqui, porque acho que complementa o que eu ia falar em relação à política nacional e o Pablo Marçal. Tá. Porque, vamos lá, falando de futuro do Brasil. Na minha visão, quem ganhou? Se não fosse Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro continuava sendo presidente. Quem ganhou a eleição não foi o PT, foi Lula. Que é uma figura maior. O Partido dos Trabalhadores é um partido gigantesco, mas Lula ainda é maior do que o Partido dos Trabalhadores. Né? E como você falou, não tem essa transferência direta de voto. Lula estava preso, saiu da prisão, ainda se reelegeu a presidente, né? Com Bolsonaro dando auxílio para todo mundo, para caminhoneiro, para taxista, a máquina, Bolsa Família, e Lula foi lá, um idoso de 76 anos, e levou a eleição democraticamente. Exato. Então, assim, e Lula é um idoso, 70 e tantos anos, está no Lula 3, o máximo deve concorrer à reeleição. O máximo que a gente pode ter um Lula 4, mas depois não vai ter Lula 5. Não. Tá? O Lula vai acabar, enfim, ele não vai ser mais o líder da esquerda. E aí, qual vai ser o futuro da esquerda? Porque na minha visão é o seguinte, você apontou aqui problemas históricos do Partido dos Trabalhadores, de divisões internas, que quem conhece o PT, isso há décadas que é assim. Nasceu assim. Se a gente sabia que esse imbróglio, eu e o Zé, a gente passou aqui meses e meses falando desse imbróglio do PT, é Carla Machado, é Jefferson, não sei o quê. Todo mundo sabia que isso enfraqueceria o Jefferson. Se a gente sabe, você acha que quem estava lá dentro não sabia? Então, assim, isso é uma questão do PT. Agora, a questão maior para o Brasil é a seguinte: Lula, o que vai acontecer pós-Lula? E meu ponto é em relação ao Pablo Marçal, né? A gente agora, pela primeira vez, tem alguém que desafia Bolsonaro de fato para disputar as bases eleitorais deles. E o Bolsonaro não está no confronto. Assim, tá começando a brigar com o Pablo Marçal, mas tem muita gente de fato migrando pro Pablo Marçal. Na minha opinião, por quê? Porque Pablo Marçal, de fato, traz algo novo na política. E algo muito desafiador. Então a gente tá falando aqui, a gente que tem nossas preferências políticas, nós somos progressistas, a gente fala, Pablo Marçal é pior que o Bolsonaro. Agora, tem um juízo de valor aí, mas tem um fato objetivo que é, Pablo Marçal traz algo de novo pra política. Eu acho que um dos maiores problemas da esquerda, do campo progressista, do PT em geral, é que não há renovação, de fato. E eu não falo renovação de quadro, botar gente nova. Não é isso. O problema é que quando aparece gente nova dentro da esquerda,
é gente com discurso velho. Assim, a candidatura do Jefferson é uma candidatura convencional. Um quadro acadêmico, que é histórico no PT, o PT surge, né? Tem ali o movimento dos trabalhadores, do ABC, o Lula é isso, mas na real a cúpula do partido também eram intelectuais, Florestan Fernandes, né? Enfim, de fato não tem nada de novo na esquerda do ponto de vista de linguagem política, de conteúdo político, de prática de organização. Pablo Marçal traz algo de novo mesmo. Eu acho que existe mais renovação nos quadros da direita. Nicolas Ferreira, tem vários sucessores de Bolsonaro que estão engajando as pessoas, mobilizando e conquistando corações e mentes. Cadê isso na esquerda? A esquerda, o que tem de novo, soa velho. Inclusive, né, o Boulos está com dificuldade de avançar sobre o eleitorado da periferia, é onde Marçal está entrando com facilidade. E Marçal disse aí, é só para acrescentar aí, que se Lula morrer, olha só, ele respeita Lula. Se Lula morrer, ele vira presidente da República. Já Bolsonaro, ele não respeita. Pois é, Pablo Marçal, vou te falar, eu nem sei qual é o conteúdo dele de fato, que ele é tão pilantra, né? A gente sabe o que a delegada Madeleine defende pro país, o que Bolsonaro defende. Pablo Marçal eu nem sei, a gente sabe mais a prática, né? O que ele tem feito. Mas o Zé tocou num ponto importante, porque a candidatura do Boulos é sintomática disso. Ela foi, na última, para prefeito, ele foi muito bem, teve uma comunicação inovadora, eles apresentou como algo interessante, de novo. A campanha agora dele é uma decepção, porque ele é totalmente convencional e fica assim, todas as lideranças que, obviamente que o Lula, ele para mim, existe um paralelo com Getúlio Vargas, né? Tudo que vem no campo progressista tá meio que à sombra dele, como foi depois de Getúlio. Todo mundo era meio tributário do Getúlio, Brizola e tal. Mas, enfim, o problema é que o Boulos quer imitar o Lula. Ele tem que trazer alguma coisa de novo. Tem que ter uma nova história, um novo mito, uma nova narrativa, novas linguagens, novas práticas, e eu sinto que a esquerda não consegue se renovar. Você acha o quê, Jorge? Olha, questões realmente difíceis, né, que até mesmo angustiam, né, a gente que, como eu falei, estuda democracia, né, até porque é uma relação meio estranha, que você estuda e quer manter vivo o objeto. Como eu falei, eu estudo democracia acho que desde 2004, talvez, e quero manter o sistema com... Para mim ele é um ponto de partida, não é ponto de chegada, né? É diferente dos liberais, né? Quer dizer, para eles o ponto de chegada é a democracia liberal. Para mim é um ponto de partida, mas então não abro mão dela, né? Mas agora, essas questões todas, Léo, elas também me preocupam, mas eu não vou ficar na chave só negativa, não. Tá? Eu também concordo com você que há uma dificuldade de comunicação generalizada das esquerdas. E o que eu acho, por exemplo, que um cara como o Pablo Marçal faz muito bem é, mais uma vez, dialogar com os afetos. Ou seja, a ideia de ofertar soluções que de alguma maneira eletrizem essas massas que estão desamparadas, entristecidas, né? Cara, o pessoal chama de empreendedorismo, né? Mas não tem nada de empreendedorismo. Essas novas atividades. É só precarização, né? Laborais, pois né? É só precarização. E os dados do Brasil, inclusive a questão econômica do governo Lula até que está indo razoavelmente bem, né? Os dados são bons. Mas a gente saiu de um piso tão baixo que isso não se traduz em sensação de bem-estar. Que esse que é o ponto, né? A gente já se rebaixou tanto em termos de qualidade de vida econômica, né, de emprego, etc., que mesmo os avanços que nós reconhecemos, eles não são suficientes para que eles retirem esse desalento. E um cara, por exemplo, como o Marçal, o que ele está fazendo é alentar esse cara, dizendo, olha, se você quiser, você pode. Cara, esse discurso é muito poderoso, cara. Esse discurso é muito poderoso, mas que não é o do coach só. É o discurso do pastor neopentecostal. Sim. É o discurso, sim, né, dos caras que vendem saídas, né, de uma hora para outra, saídas fáceis, imediatas. Antigamente se chamava de autoajuda, né? Agora é coach. A responsabilidade não é sua.
né? A culpa tem um inimigo que nós temos de combater. Ou seja, é um discurso muito poderoso numa sociedade, como eu disse anteriormente, que tem uma cultura mágica muito forte, desde o catolicismo mágico, né? Que você não precisa estudar, que você faz uma promessa para o santo, você vai passar no concurso. Olha coisa fantástica, né? Agora, qual é o ponto? Isso daí, até eu vou citar um colega da Sardenha, mas está dando aula no Mackenzie, é o Paolo De Muro, né? Esse cara lançou um livrinho agora, Políticas do Encanto, né? Porque ele, ao invés, que é um ponto que eu também já estou me debatendo com isso há uns 2 anos, ao invés da gente fazer o discurso meramente de informação, de fact-checking, ou seja, dizer assim, olha, o que estão dizendo aqui é mentira, cara, isso daqui não tem sentido, o dado é outro e tal. Ao invés disso, por que a gente não disputa o encantamento? Porque esses caras estão encantando essas pessoas, estão dando soluções, mesmo que sejam falsas, sim, estelionatárias, mas estão gerando encantamento para as pessoas. E pessoas que estão vivendo um desamparo brutal. Esse país é campeão de depressão e ansiedade, cara. Pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Entendeu? Então, quer dizer, se a esquerda não souber, e é algo que eu ando dizendo também aonde eu posso, quem quer ouvir, né? Que também nem todo mundo está disposto. Mas se a esquerda também não entrar nesse discurso, né? Mas porém oferecendo soluções diferentes, porque a gente sabe que o que eles não oferecem é política pública. Eles querem mesmo uma coisa, como eu falei, uma resposta mágica. Agora, você entrar numa questão de encantamento, de encantar esse público, né? Mas porém oferecendo soluções concretas, cara, esse é um salto. Porque, por exemplo, nesse convencionalismo que você detectou, né, no Boulos, né, e arredores, né, não oferta isso. Não oferta. Quem consegue é o próprio Lula. Com o carisma dele, com a história dele. E quando ele surgiu, ele era um fenômeno muito novo. O novo sindicalismo lá no final da década de 70, no auge da ditadura, era uma coisa totalmente nova. Ele rompia com uma tradição sindical, né, do Vargas, né, enfim, ligada ao Estado de décadas. Era uma coisa totalmente nova, que encantou, que mobilizou, que criou o imaginário. O Lula tinha uma outra forma de se comunicar, ele consegue se comunicar direto com o povo, né, e a gente não consegue se renovar porque todo mundo na sombra dele, nesse institucionalismo. Aliás, que o Rafael Sanches, petista aqui, ó, um dos fundadores do PT, ele fala que não, que o pessoal tem, que o PT tem programa em Campos. A gente falou que não tinha. Rafael Sanches. Tem um programa, mas não está se comunicando com a massa, Rafael. Você me desculpe estar falando isso, mas a gente percebe isso, que o PT há 30 anos é que não se comunica com Campos. Não digo agora. Sim. Não. Você vê que, historicamente, o PT nunca fez um prefeito. Fez sempre um vereador na estica. O que foi mais votado foi Renato Barbosa, que tinha uma votação sempre expressiva. Não foi o PT que deu a Renato Barbosa. Então, Macou idem, tá? Macou a mesma coisa. Macou fez uma votação, eu estou falando para vereador, Renato Barbosa. Tá? Sim. Agora, Macou, historicamente, foi o único que teve uma votação expressiva. Luciano D'Angelo nunca se elegeu em campo, foi deputado, candidato a federal, a prefeito. Então, a gente está falando sobre um fato de 30 anos, não é agora. Sim. Então, que programa é esse que não se comunica com a sociedade de Campos? E tem outro dado histórico do PT que se repete aqui. Lideranças históricas do Instituto Federal Fluminense, que antigamente já foi Cefet, inicialmente era Escola Técnica Federal, eu sei porque eu sou filho de 2 funcionários aposentados da Escola Técnica. Lideranças históricas, como Roberto Moraes, por exemplo, também não se elegeram. Gente, candidato a federal. O IFE é uma bolha. É uma bolha. Concordo com você. Entendeu? Muito distante da realidade da população campista. E isso se estende, enfim, ao ensino superior em geral, à academia em geral, são bolhas. E também é muito complicado você criticar tudo e tal. É difícil, as coisas são complicadas. Não é fácil mesmo, não. De 81 para cá, quando o PT foi criado e tal, Garotinho se lançou no PT de Campos a vereador. O candidato a prefeito era Pascotto. Também teve uma participação assim e tal. Depois, Garotinho saiu, foi para o PDT e se elegeu a deputado estadual. Aí você pega esse recorte de tempo de Garotinho, elegeu Garotinho, Sérgio Mendes, Arnaldo Viana, Mocaibe, Carlos Alberto Campista.
Rosinha, agora Vladimir, Rafael. Então, aonde que o PT de Campos se comunicou nos 30 anos com a sociedade de Campos? Ficou errado? Inclusive, deixa eu fazer inclusive um comentário sobre o Rafael. Inclusive que eu respeito bastante, mas deixa eu dizer uma coisa: quem gosta de discutir programa, esse diz é político, é sociólogo, é economista. O povão quer um outro tipo de coisa, um outro tipo de comunicação. Pois é. O povão, ele não quer discutir política pública. O povão, ele quer se identificar com o nome. Sim. Que é mais ou menos o que explica, né, por exemplo, o fenômeno do garotismo. Sim. Entendeu? O garotinho, ele foi e é ainda um político popular regionalmente, não é pela formulação de policy making dele. É pela capacidade de comunicação que ele tem diretamente com o público. Esqueci de um nome aí, que até seu aluno lá, o Roberto Henriques, se elegeu também nesse viés de garotinho. Roberto, esse aluno, o Fabrício falou comigo. O Roberto tá sempre com a gente aqui. Sim, o Roberto, inclusive, Roberto Henriques, grande abraço. Aluno excelente de teoria política 1. Aluno lá da UF. Aluno nota 10, cara. Aluno nota 10. E assim, e onde garotinho se fez? Na rádio. Começou como o quê? Repórter de futebol. Entendeu? Uma coisa que o meu falecido orientador, o Werneck Viana, falava muito, que os grandes problemas da esquerda, ele não conseguiu, o PT principalmente, que governou o Brasil décadas, estruturar um sistema de comunicação de massa. Jornal, canal de comunicação, rádio. Esse trabalho que a gente faz aqui, um trabalho de formiguinha, tenta contribuir nesse sentido. Precisava fazer muito mais. Sim, sem dúvida. E uma coisa que você apontou na sua fala, e você, leitor de Weber, sabe disso: carisma não se herda. Sim. Carisma morre junto com o detentor dele. É verdade. Né? Exatamente. Então, o que eu acho que nós temos aí é uma série de desafios, porque 26 já está próximo. Eu acho que tem aí alguns pontos que nos dão uma capacidade de respirar, né? Porque há, de alguma maneira, sim, alguma perda de prestígio do bolsonarismo. O Marçal, o último dado da Datafolha, ele é importante com relação à rejeição. Sim. Aumentou a rejeição dele. Porque ele não tem tempo de TV. E tem isso também. Mas também eu tenho dúvida sobre a eficácia, porque o Marçal, a gente pode olhar essa eleição de São Paulo como um experimento. Sim. Tá? E um experimento importante para nós pensarmos o futuro da democracia no Brasil. O que o Marçal faz ali, justamente, na fala dele, ele tenta reproduzir a dinâmica das redes sociais. Né? Aquilo que costuma chamar a atenção, que é o que ele usa, por exemplo, para poder vender os cursos dele, que parece que funciona muito bem, porque tem muita gente que paga aquilo, né? Por incrível que pareça, por estranho que possa soar aos nossos ouvidos e olhos, né? Mas tem gente que tem gosto. Trouxa por aí. Eu ia evitar falar esse termo, mas enfim. Mas eu infelizmente concordo com você. Mas de toda maneira, aquilo ali é um experimento discursivo que esse cara estava fazendo, e você vê o nível de rejeição alto, significa que talvez ele não seja tão eficiente na disputa por votos na democracia representativa, pelo menos entre nós. O que, para mim, já é um alívio. Porque pode soar estranho, mas essa é uma questão também que eu coloco. Comparando também o Brasil com o restante do mundo, é muito curioso que você veja, por exemplo, em alguns países, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai também teve nome de extrema-direita lá, mas que não vingou. Porque aquela população, eu chamo que ele tem os antídotos, ele tem ali os anticorpos culturais e políticos que fazem com que esse discurso não prospere tanto. Mas nós não temos esses anticorpos, infelizmente, porque senão Bolsonaro não tinha sido eleito em 18. E tem uma cultura autoritária também. Exatamente. Forte, na sociedade brasileira. Exatamente. Ou seja, nós temos uma cultura intolerante, violenta, autoritária. Isso está no cidadão comum, desculpa dizer, naquela vovozinha fofinha, né, que eventualmente ela tem um discurso racista. Sim. Né? Então nós não temos os anticorpos para nos defender tão bem assim. Então quando você vê um cara como o Marçal, com grau de rejeição, que está dizendo, opa, peraí, temos aí pelo menos algum indicativo que temos para onde lutar, para onde enfrentar o problema. Entendeu? Agora, mesmo assim, talvez com um discurso autoritário clássico,
Né? Por exemplo, o Tarcísio está super bem avaliado, até onde eu sei, com aquele discurso de uma polícia truculenta, metendo porrada nas periferias com preto e pobre, como sempre fizeram. Agora, aqueles anteparos que o PSDB tentou construir com a PM de lá, parece que já foram pro ralo muito rapidinho. Isso me preocupa. Agora, pelo menos o Marçal parece que demonstra menos potência do que ele tem nas redes sociais, o que já é um indicativo interessante. Agora, pegando o ponto sobre as esquerdas, Léo, eu acho que o futuro das esquerdas é indeterminado. Sim. Que eu acho que, assim como nós estamos aqui um pouco atônitos, parece que as lideranças também estão. E ainda não consigo dar o pulo, dar o salto. E você imagina o que vai ser a briga do PT depois de Lula? Ah, cara... Se já é assim desse jeito. Se eles não fizerem um trabalho... Digo, lá tô falando das elites partidárias mesmo, lá na alta cúpula, né? Não tô falando dos pequenos. Fizerem um trabalho de discussão, de construção de algum tipo de consenso interno, o futuro do PT ele pode ser muito desalentador, digamos assim. Tende a ser. O cara que está colocado como sucessor, que é o Haddad, está fazendo um bom trabalho, bons números no Ministério da Fazenda, mas é aquela coisa do carisma. Ele é um quadro acadêmico. Sim. Tem dificuldade de dialogar com o povão. Ele faz parte de uma elite acadêmica uspiana, ele tem um perfil de tucano. Mas né? já está visitando a Faria Lima com frequência. Pois é. Sim. Mas é que tá. Mas o Haddad também, internamente, ele sofre muito fogo amigo, né? Então, que esse é um grande problema, cara, das esquerdas. Elas... inclusive, eu estava até conversando com o interlocutor que o Léo conhece, que é o Douglas da Mata. Sim. Douglas? Né? Douglas. Já veio aqui algumas vezes. Eu estava conversando. Douglas atira pra tudo. Justamente. Mas é um ponto que nós vemos na cultura de esquerda, que ela tem nossa brasileira, ela tem uma dificuldade muito grande de olhar para o sistema. Ela só acha que pode agir se ela tiver tudo na mão. Ah, sim. Se a gente não ganhou, já acabou, já perdeu tudo. Nós não temos uma cultura de uma parte da esquerda que saiba negociar, que saiba agir taticamente, compreender o perímetro, dizer, aqui eu consigo avançar 2 centímetros, ali eu consigo avançar 2 metros. Eles não conseguem fazer essa leitura. Eles querem tudo. Cara, só que a grande questão é que a complexidade do momento não permite que as esquerdas possam reivindicar tudo nesse momento, não, meu amigo. Você vai conseguir fazer avanços, às vezes, milimétricos, mas são avanços. Reconhecer isso é importante. Entendeu? Mas... Agora, vou trazer mais um ponto aqui, que é uma coisa que eu tenho conversado com meus amigos. O que você acha da figura do Eduardo Paes? Porque a gente está conversando de um cenário aqui, o que vai ser daqui para frente, né? A sucessão, os novos ciclos. Pode vir uma nova liderança da direita, que pode ser o Pablo Marçal. O que vai ser das esquerdas pós-Lula? A Haddad tem essas questões. Você acha que o Eduardo Paes seria um cara que teria um perfil para dar conta desse recado, né? Porque ele não tem essa rejeição toda da esquerda, tem experiência, jogo de cintura, administrou várias vezes uma metrópole também, como Rio de Janeiro. O que você acha do perfil dele? Porque na prática o Eduardo Paes, ele não é um cara de esquerda, mas o governo dele lá no Rio tem sido progressista em vários aspectos. Eu estive lá há pouco tempo, assim, várias figuras de esquerda, lideranças comunitárias, tal, com o Eduardo Paes. O que você acha do perfil dele? Bom, ele é um cara jovem. Eu perguntaria a você também, só para você responder. E Tarcísio Freitas, ele não seria uma espécie de um João Dória? Porque me parece que ele não tem capacidade de herdar o eleitorado bolsonarista, porque ele é um cara moderado e tal, e a gente está vendo que o bolsonarismo raiz, ele gosta de perfis como o de Pablo Marçal. Mas ele não é tão moderado, isso que ele tá falando. Não, com polícia, ele baixa o cacete, o Tarcísio. Você vê que lá o Tarcísio está dentro da campanha de Vitor, do Nunes, né? Ricardo Nunes, né? E o Marçal tá avançando. Sim. E aí? O bolsonarismo me parece que não está conversando com o Tarcísio. São dois nomes para o futuro da política, né? O Tarcísio e o Você acha que não seria o João Dória, o Tarcísio? Aquela coisa que sobe e depois morre? Olha, vamos lá. São 2 personagens diferentes, né? O Eduardo Paes, ele nitidamente está no campo democrático. Sim. Né? A gente pode... como eu falei, nesse momento, a gente pode fazer várias
vários pares de oposição poderem entender as disputas. E alguns pares de oposição podem estar errados. Eu acho que nesse momento, mais uma vez, o par de oposição que importa não é a esquerda e a direita. O par de oposição que importa é o campo democrático versus a extrema-direita. E ponto. Então, dessa maneira que eu estou interpretando a questão do Eduardo Paes. Eduardo Paes, ele tem feito, sim, primeiro, uma capacidade de comunicação de massas de qualidade. Ele é um bom gerente de rede social, entender como é que funciona, né? Sabe fazer isso, sabe fazer política pública. Para mim, é o melhor dos mundos nesse momento. Sim, exatamente. O cara sabe fazer tem carisma, pública, sabe se comunicar. E está produzindo num país periférico do capitalismo alguns avanços na cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eu acho? Eu acho que ele é uma aposta para 2026, para governo do Estado, que vai reorganizar a política do governo do Estado, porque nós ainda estamos vivendo as ressacas pós-Pezão, pós-Cabral e etc. Ou seja, o Eduardo Paes, ele tem uma missão aí que não é pouca coisa. Garotinhos também, né? Justamente. Elegeu o Witzel, o próprio Cláudio Castro era vice do Witzel. Pois é, aí que entra a questão, né? Eu acho que o Eduardo, ele pode ser uma saída desse ciclo Witzel e Cláudio Castro. Isso pensando em 26. Tá? E eu acho que é o que o Partido dos Trabalhadores, inclusive a alta cúpula, que é muito mais pragmática do que as bases, ainda bem. Senão nós estávamos lascados. A gente fosse contar com alguns radicalismos de base que eu vejo por aí. Meu Deus do céu, ainda bem que o Lula não ouve a galera. Não, ele não ouve. Ainda bem. Ele que bota a ordem. Ainda bem que ele é pragmático. É a aposta, cara. Inclusive, que é o que gerou aquela confusão, que talvez vocês tenham acompanhado, né, do pessoal cobrando o apoio de Marcelo de Freixo ao Tarcísio Mota, mas que está apoiando o Eduardo Paes. É um cálculo pragmático, né? Não é discussão sobre pureza ideológica. E Marcelo Freixo está no governo Lula. Justamente. E está no PSB. Não, está no PT. Está no PT agora? Saiu do PSB e foi pro PT mesmo. Então, de toda maneira, o Eduardo Paes, ele parece que ele é um passo a mais de normalização da política do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado, mas a começar pela reeleição dele à prefeitura. E isso é muito importante num Estado que está tomado pelo crime organizado, meu amigo. Sim. Tá? Porque essa discussão toda que nós temos por aí sobre uma série de pontos, né, me preocupa muito. Até porque quem acompanha a política latino-americana olha um Paraguai da vida, olha uma Colômbia, que é narco-estado, ainda um passado de narco-estado. Você não é bonito isso, não. O Medellín, né? Pois é. Uma espécie de Medellín, né? Então você ter um político profissional como Eduardo Paes à frente do governo do Estado é muito importante. Até para você começar a tentar desbaratar, a desmontar essa lógica de tomada do crime organizado sobre o Estado. Tá? Para começar. Um exemplo, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que fazia parte do esquema Cabral. O doutor Cláudio, não sei se é Soares, ele foi preso. Levava propina de R$150 mil. Cabral dava na mão dele. Isso tá na mídia aí. Sim. É um promotor de justiça, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o chefe do Ministério Público na gestão Cabral, estava no esquema Cabral. Tem que ser falado, sim. É onde você colocou, professor. O crime organizado hoje no Estado do Rio de Janeiro está dentro do poder legislativo, executivo, judiciário e Ministério Público. É a nossa opinião. E para você desmontar isso, você tem que fazer de uma maneira muito inteligente, né? Não pode ser de uma maneira assodada. Populismo judiciário, nesse caso, não nos ajuda. Né? Você tem um projeto de médio prazo de, digamos, pelo menos controle das instituições que nós não temos. Né? Isso no caso do Eduardo. Então, eu acho que o Eduardo é um bom caminho. É da esquerda, é da direita? Não, é do campo democrático. E nesse momento, eu acho que é o famoso, é o que tem para hoje. Né? Agora, sobre o Tarcísio de Freitas em São Paulo, ele não é, de fato, que o Dória, ele é aquilo que, vou usar um termo que o Juan Lins, que é um cientista político espanhol, usa, que é o
o democrata semi-leal, né? Porque é leal, pero não mútil. Pois é. Então, o Tarcísio, eu acho que ele capitula demais. Né? Então eu acho que o Dória pelo menos teve a decência, sobretudo na pandemia, de fazer uma ruptura com a extrema-direita e pagou um preço muito alto eleitoral por isso. Né? Agora, o Tarcísio não. O Tarcísio, ele às vezes reivindica o capital político do bolsonarismo, às vezes ele tenta ensaiar algumas coisas fora do bolsonarismo. Então, ele é um quadro que, sinceramente, me preocupa. Né? E me preocupa que, inclusive, o PSDB, o Tucanato de São Paulo, né, tenha esquecido e abandonado tantos elementos democráticos que tinham naquela trajetória e estão com linha auxiliar do bolsonarismo no estado de São Paulo. Então, quer dizer, nesse momento a direita, né, de São Paulo não tem um nome constituído. Eu, por exemplo, o da Atena, né, lá na prefeitura de São Paulo, né, que sem dúvida alguma, vamos lá, é um aventureiro, mas pelo menos reivindicou um discurso democrático em alguns momentos. Ele foi fuzilado pelo Alto Tucanato de São Paulo. Foi fuzilado. E ele tá no PSDB, né? Justamente. Ele era o nome do PSDB. PSDB. Né? Então, quer dizer, nesse momento, Zé Alves, eu me preocupo muito com o Tarcísio, com a máquina de São Paulo e como eu falei, é um governo bem avaliado, truculento. Sim. Tá? O que tem acontecido com a PM de São Paulo é um retrocesso em uma série de aspectos, né? E particularmente eu não associo o Dória não, cara. Eu associo ele como uma espécie de... Claro que, como eu falei, ele não é bobo. É claro que se tiver um cálculo político que faça que ele saia do bolsonarismo, ele é bem capaz de fazê-lo. Mas ele não é confiável. Eu acho que ele quer sair, mas todo mundo tem seu projeto de poder próprio. Só que ele sabe que... Gente, quem elegeu o Tarcísio de Freitas, o Tarcísio nem de São Paulo é. Ele é carioca. Sim. Fez uma carreira na burocracia de Brasília, inclusive no governo Dilma. Ele participou. O Bolsonaro inventou ele em São Paulo e elegeu. Quem botou ele lá foi o Bolsonaro. Exato. E ele sabe que se o Bolsonaro quiser destruir ele, vai destruir ele também. Então ele tá amarrado ao Bolsonaro. E o Dória, eu concordo que ele teve um papel histórico importantíssimo no momento da pandemia, né, de enfrentamento ao negacionismo, os absurdos do que o Bolsonaro fez, né? Foi importante para as vacinas, mas ele também queria o lugar do Bolsonaro na eleição presidencial e Bolsonaro era uma guerra por poder e pela liderança da direita, né? E assim, foi destruído politicamente. Cadê o João Dória? O Tarcísio de Freitas continua debaixo da asa do Bolsonaro com o mesmo medo. O único que tá aí se colocando de maneira independente do Bolsonaro e tá pegando as bases do Bolsonaro é o Pablo Marçal. Que provavelmente também nesse momento eu não tenho tanta certeza, no caso do Marçal, reiterando o que eu já disse, é que ele vai ser tão bem sucedido. Até sim. Porque... Até onde vai isso, né? Porque é o seguinte, também tem elementos aí que é importante a gente colocar, que são o que eu chamo dos dentes da democracia. A democracia também tem que ter dentes, tem que saber morder, tá? Então, diante de um cara com a capivara do Pablo Marçal, né, que a gente sabe mais ou menos do que se trata, né, é importante sim que a justiça eleitoral e os mecanismos do judiciário reconheçam uma ameaça ao sistema e saibam neutralizá-lo. Aí você nota o seguinte, minha questão aí é mais uma vez a defesa da democracia. Sim. Né? Agora, o Tarcísio, realmente, ele é um presidenciável, Zé Alves. Ainda é um presidenciável que a Faria Lima também corteja. Não, a Faria Lima quer, a grande mídia quer ele. A Folha de São Paulo. Mas tem uma questão que é a seguinte: a família Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio de Freitas para presidente, porque assim, a minha impressão deles que é o seguinte: eles operam na lógica de, vou falar outra palavra aqui, é pelo menos um clã. Eu acho que eles não vão botar para candidato oficial do bolsonarismo alguém que não tem o sobrenome Bolsonaro. Porque se eles elegem Tarcísio de Freitas vira presidente, tchau Bolsonaro. Não tem plano B.
Não tem plano B. Vai botar uma Michelle, um filho. Inclusive, vamos aproveitar essa carona da sua questão aí. É uma oligarquia como os Magalhães. Sim. Os Bolsonaro são a mesma coisa. Né? Os garotinhos, né? Os Bacelar, são oligarquias de famílias que vão se reproduzindo. Todo mundo é político, dentro gente. do âmbito político. Pergunta a você daqui, depois de terminar. Eu queria fazer a última pergunta aí. Tá, beleza. Agora, nesse momento, até onde eu compreendo, não tem plano B. O plano é alguém dos Bolsonaro, e nesse ponto eu vou reiterar, o que está se fazendo em termos também, né, nos bastidores sobre a anistia do 8 de janeiro, há um movimento muito consistente para que essa anistia seja aprovada. Sim. E os danos que uma anistia podem causar ao sistema político brasileiro são enormes. E vou dizer mais: você anistiar o que ocorreu no 8 de janeiro é você permitir com que eles possam dobrar a aposta na primeira ocasião que tiverem. Claro. Quem acha que a anistia é uma maneira de apagar incêndio, a minha pergunta é: como que você vai apagar incêndio jogando querosene em cima? Porque a anistia, ela vai causar danos estruturais de alta monta no sistema político formal. Todo mundo que estuda levante de extrema-direita, mundo afora, sabe disso. O Hitler fez isso. Ele foi anistiado de alguma maneira. Então, quer dizer, não é uma boa ideia. E sim, aí voltando à questão do Léo, por conta justamente do projeto da anistia, o seu Valdemar Costa Neto, que é um grande operador do legislativo, está trabalhando dia após dia poder fazer, é voltar com os Bolsonaro. Tá? Zé, muito bem, estamos chegando ao final. Eu queria perguntar, já que a gente falou sobre 2026, falamos sobre a possibilidade de Eduardo Paes ser candidato a governador, eu perguntaria no ensejo ao professor, a que é que você se deve a essa ascensão meteórica de Rodrigo Bacelar, e se ele pode chegar a governador dentro dessa perspectiva meteórica? Excelente questão, até porque o Rodrigo é um personagem da política fluminense hoje bastante importante, né? Voltando à história, né? Ele é um cara que vem de uma família política, que a gente já falou aqui deles mais de uma ocasião. Ele se mostrou um operador, ele é um operador político. O que é um operador político? Aquele homem que domina as regras e sabe fazer diálogo de bastidor. Então demonstrou ser um operador político hábil. Tanto é que na Alerj ele mantém diálogo com a esquerda e com a direita na Alerj. Sim. Né? E isso é factual, não é uma invenção. Tá? Então o que demonstra, mais uma vez, que é um operador político hábil. Tá? E ele foi o homem do impeachment de Wilson Witzel. Um relator. Justamente, ou seja, quem está na cadeira do Palácio da Guanabara tem medo de Rodrigo. 69-0. Não, foi unanimidade. Só quem não votou foi Pisciani. Era o presidente da Alerj. Não, Pisciani não. Siciliano, do PT. Não podia, né? Eu não podia votar só se fosse mulher. Foi unânime. Ou seja, isso demonstra uma capacidade de articulação que não é brincadeira. E como eu disse, ele é bem quisto. O Rodrigo é um cara bem quisto entre esquerda e direita. Agora, entre ser... Vamos fazer uma comparação, né? Entre ser um operador do sistema e ser um homem de campanha majoritária para executivo, aí são duas coisas diferentes, né, que eu já falei mais de uma ocasião. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que nós conhecemos, Michel Temer. Né? O Temer sempre foi um grande operador do sistema. Sim, mas, no entanto, o máximo que ele conseguiu ser foi vice da Dilma. E depois, pela parlamentada, digamos assim, para a gente evitar discussões polêmicas, pela parlamentada que destituiu a Dilma, ele se tornou presidente, mas meio que no tapetão. Não foi por força própria, não foi por capital próprio, porque ele nunca teve. Ele deu uma rasteira no voto, né? Então, aí, reitero, né, sobre o governo de Estado, o que o Rodrigo precisaria fazer era superar esta condição de ser um grande operador do sistema e se tornar um nome com capilaridade de voto e popular. Que agora, para isso, ele vai ter que mudar de trajetória, cara. Vai ter que mudar de performance pública. E não é simples.
Me parece também, do que eu já li dele, ele falou que estava interessado mais no Tribunal de Contas do Estado, né? Sabiamente, digamos assim, que demonstra que de fato bobo não é, né? Então, quer dizer, ele sabe mais ou menos o tamanho da perna dele, né? Claro, pode mudar? Pode. Ele pode se tornar um homem com uma grande capilaridade? Pode. Mas agora, por hora, não. Como eu falei, é um grande operador. E tem que mudar a comunicação dele, né? A comunicação, a postura, a participar mais de debates públicos, que ele não participa tanto, né? Sim. Enfim, se galvanizar a caminho do Palácio Guanabara. O que, com uma competição com um nome como Eduardo Paes, é difícil. Né? O Eduardo Paes, como eu falei, na minha perspectiva, é um cara que ele vai aí no meio de mandato na prefeitura do Rio, vai sair e vai para o Palácio Guanabara. Perfeito. Eu concordo com você, mas só lembrar também que Eduardo Paes, ele perdeu a eleição para governador que era dada como certa para um cara totalmente desconhecido. Era outro momento, era a onda do Bolsonaro e tal. Mas 18, né? Mas ele tem essa tristeza na trajetória política dele. Imagina, né? O cara perder. Quem era o Wilson Witzel, gente? Cara, o Wilson Witzel foi meu colega de doutorado na UF. É mesmo? Gente boa? Cara, ele mentiu no Lattes dele, né? Ele mentiu no Lattes dele. Mas o pior é que até hoje tem gente que acha que juiz, delegado é solução pra política, né? Veja você. Pois é, galera. Não aprenderam nada com o Wilson, Sérgio Moro. Como diz o outro, não aprenderam nada, não esqueceram nada. Léo, estamos chegando ao final do programa, e aí? Enfim, só o último comentário aqui. Leia o comentário. É o Jorge Pinheiro, bom dia, grande tricolor Léo. Bom dia, Jorge, meu amigo Zé Alves. Saudades da disputa sadia entre PT e PSDB. Pois é, também saudade quando era uma disputa da democracia, né? Por ideias, pautas, enfim. Será que a gente volta a essa época ou a internet está sepultando de vez o debate público? Esse é um outro programa. Pois é. Mas enfim, agradecer muito a presença do meu amigo Jorge, prazer ter você aqui, papo muito legal. Agradecer ao Zé Alves, parceiro de sempre. Agradecer ao Derek, parceirão também, principalmente a você que ficou nos assistindo. O programa continua no ar, no Facebook, meu canal no YouTube, Léo Puglia. Assiste lá, compartilha, deixa o seu like. Contamos com vocês aí na próxima sexta-feira. Quem é que tá aqui? Sexta-feira é o Twin, Rafael Twin. Você ficou de mandar a foto dele pra... Sim, vou mandar. Na verdade, o pessoal até já tem que o Twin participou aqui na época do rolo lá do Goitacás, mas vou mandar de novo. Amigo Jorge, chegamos ao fim do programa. Agradeço a você. Eu queria que você desse aí uma palavra de esperança ao povo de Campos nessa festa da democracia, né? Fizesse também as considerações finais, meu amigo. Bom, vamos lá. Eu acho que eleições elas têm uma série de implicações, sobretudo as eleições municipais, porque elas são a maneira como nós queremos viver nosso cotidiano, né? Que você mora na cidade. Sim. Né? Tudo bem, a cidade está no Estado Nacional, está no Estado, mas, no entanto, você vive concretamente suas relações, né? Seus amores, né? Sua vida é na cidade. Então, é uma discussão, um momento importante a gente refletir sobre que cidade nós queremos. Né? Então, vale aí a importância e respeito demais ao eleitor, a sua decisão. Né? O eleitor é isso, o eleitor é aquilo. Não, o eleitor toma decisões legítimas a partir de seus interesses e ponto. Tá? Claro. E, enfim, agradecer mais uma vez, né, pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje, nessa sexta-feira 13. É verdade. Sugestiva. Pois é, então agradecer aí a audiência, agradecer o Léo, o Zé Alves, o Derek, né, e a todo mundo que está aí conosco. E depois, quem quiser nos encontrar por aí em redes sociais e afins, pode procurar que a gente conversa. Eu acho que a gente faz um trabalho de divulgação esclarecimento que a área de ciência política nesse momento tem o dever de fazer, né? Então estamos aí. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Derek, muito obrigado, Léo, muito obrigado, meu amigo Jorge, você já faz parte dessa bancada aí, você e Fabrício, vamos convidá-los aí. Meu amigo, cara. Até o final do ano de novo aí, Fabrício é um grande amigo também, e quero agradecer a todos, e semana que vem estaremos aqui
com o candidato a prefeito de Campos, Rafael Twin, para discutirmos também um pouco mais a nossa cidade. Um grande abraço para todos, pessoal!